Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez do Banco Inter, BID11, pregão desta segunda-feira, dia 15 de março, meados aí do mês de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo do canal, principalmente a parte de aprendizado. Vamos então a essa análise especial, que o foco dela é falar ali do gráfico anual até o gráfico diário, passando pelo quadrimestral, passando pelo gráfico mensal e passando pelo gráfico semanal. Ou seja, falando desde o longo prazo até o curto prazo. Então essa é a ideia, diferentes perfis de investidores aqui nesta análise e a minha avaliação usando aí a análise técnica, que é a minha especialização. Começando então pelo gráfico anual. Não há muito o que falar, porque são poucos dados aqui no gráfico anual. São 4 anos basicamente aqui, ou seja, são 4 candles. Veio aqui embaixo, reverteu para cima, superou no ano passado, em 2020, a máxima histórica, teve um bom fechamento, criou-se uma expectativa de se ter um ano bom, e está tendo um ano bom, um ano já de alta de 57,29%. Então, na máxima histórica, apontando para cima, dentro desse contexto positivo de prazo maior, o foco é olhar para prazos mais curtos, como por exemplo um mensal, um semanal, e buscar oportunidades mais na ponta compradora, ou seja, através de quê? De recuo do preço, de movimentação para baixo do preço, fica mais para se planejar a operação na ponta compradora. No gráfico quadrimestral, está mais detalhado aqueles movimentos para baixo, 3 candles para baixo, e está aqui no seu 3 para cima. Então, em termos de tempo, já está basicamente batendo ali no tempo. Depois de um grande candle de alta, cria-se uma chance ainda de se ter algo mais para cima. Depois desse grande candle de alta, cria-se uma chance de ter algo mais para cima, assim como teve lá no gráfico anual. Só que o próximo candle, depois de um grande candle de alta, tende ou pode ser um candle aí de indefinição, um candle mais fraco, mantendo a expectativa mais para cima. O que vai ser realmente negativo seria ter um candle forte aqui de baixo, reduzindo a expectativa de alta deixada por esse candle, mas por enquanto apontando também para cima, ou seja, anual e quadrimestral dentro de um movimento de subida, sem nenhuma sinalização para baixo. Então, mais interessante para a entrada de prazo maior. No gráfico mensal, o que nós temos? Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Movimento já bem longo para cima. Esse mês está basicamente ali no menos 0,62%. Está em um candle de indefinição. Ativo teve aqui 4 meses bem fortes para cima. Candles cheios, fechando mais próximo da máxima do mês, acima da máxima do candle anterior. Algo parecido com o que aconteceu aqui, que também gerou 4 e depois entrou no processo de correção. Aqui pode entrar nesse processo de correção. Até ameaçou aqui, já veio aqui embaixo, né? Lembrando que já chegou aqui, está no mês, numa queda ali na faixa de 13%, quase 14%. Está tendo uma boa recuperação agora, principalmente no pregão de hoje, que está subindo aí, está subindo na faixa de 8%. A gente vai falar daqui a pouco no gráfico diário. Mas, de maneira geral, qual o cenário desse papel de médio para longo prazo, que aqui eu olhando para um gráfico mensal, do quadrimestral para frente, quadrimestral caracterizado aqui, vou botar aqui, quadrimestral caracterizado por um gráfico de 80 dias, 80 pregões, também alinhado para cima, movimento para cima. Aqui, tendência de alta. Se fosse entrar comprando aqui para pensar num prazo maior, mesmo com toda a expectativa para cima, colocaria menos capital aqui nesse nível de preço. Por quê? Porque baseado no que aconteceu antes aqui, a ação fez 2 candles para baixo, depois de 4 para cima. O que pode acontecer é entrar no processo de correção do gráfico mensal, gerar aqui alguns meses ou de forma lateral ou mesmo num movimento para baixo, apesar de não ter nenhum sinal ainda para isso. Qual o sinal? Sinal de perda de força, sinal de perda de mínima do candle anterior. Isso ainda não aconteceu pelo gráfico mensal. E pegando aqui também a questão da projeção de alta, uma projeção aqui alternada, veio daqui para cá, recuou, faz esse recuo aqui, e dentro desse recuo, após esse movimento de subida, replicando todo esse movimento de subida a partir dos 49,51, o objetivo, projeção de 100% desse movimento, a primeira projeção já foi atingida, e a segunda projeção na faixa 171,87, que é o caminho que tende a ser testado.
no médio prazo aí é o caminho que tende a ser testado nesse papel. Ok, beleza. Dá para comprar aqui com pouco capital, não colocar muito capital pensando no prazo maior, porque vai aumentando aos poucos a chance de entrar no processo de correção. Ela pode ainda atingir uma projeção um pouquinho mais acima do que ela já atingiu aqui, já bateu no 171, é pouca coisa acima. Mas quais estão os níveis de suporte aqui pelo gráfico mensal para buscar a entrada? Aí eu pego agora o Fibonacci e jogo aqui para ter as retrações. Eu apliquei o Fibonacci aqui, projeção alternada aqui, para ter projeção. Agora eu vou colocar o Fibonacci nesse movimento de subida para se ter alguns números de correção, alguns pontos de suporte. Ou seja, se essa ação, por algum motivo, sair lá da casa dos R$155 e gerar um retorno do preço para a faixa de 106,71, média móvel exponencial 13 períodos, ou retração de 50% do que subiu, que é a retração de 38,2% do que subiu, então teríamos ali pontos de oportunidade para se buscar a operação na ponta compradora só olhando pelo gráfico mensal, porque não há suportes tão relevantes aqui pelo gráfico mensal, a não ser basicamente aí esses números de retração do Fibonacci. Então, por enquanto, a ação alinhada para cima, sem sinal de correção, tendência de alta de médio para longo prazo ainda mantida em BID 11. E pelo gráfico semanal, olhando mais de curto para médio prazo, dá para perceber também que a tendência é de alta. O tamanho desse movimento subido do gráfico semanal parou basicamente aqui. Dalton, mas tem essa máxima. Pois é, tem essa máxima, mas está aqui basicamente fazendo uma movimentação lateral, uma correção, que ampliou um pouco mais a correção aqui, e essa semana, que é o primeiro pregando a semana, já vai subindo aí 8,82%. Isso aqui é um sinal de entrada a favor da tendência de alta? Para mim não. Por quê? Por conta daquele tamanho de movimento de subida do gráfico mensal, proximidade da região de projeção de 100% desse movimento de subida, daquela projeção do Fibonacci. Já também na questão de tempo, também já deu ali um número de meses, comparando esse movimento com esse aqui. Então tudo vai ficando muito mais apertado em termos de relação risco-retorno para buscar uma entrada pelo gráfico semanal. Então, de maneira geral, o que eu mais gostaria seria ou ter um movimento para abrir uma entrada pelo gráfico semanal, ou ter um movimento um pouquinho maior aqui testando a média móvel exponencial de 13 períodos, depois gerando sinalização de fundo, para comprar com afastamento maior pelo menos da região dos 171 lá de projeção, ou ter um movimento um pouquinho maior para baixo. Ou na verdade lateral, né? Para baixo seria eu testando a média, ou tendo um movimento mais lateral para se ter a compra de pivô de alta. Mas lateral seria ficar mais tempo aqui de lado, mais semanas aqui ficando de lado, corrigindo aí no tempo esse movimento de subida. Então são algumas alternativas para fazer essa entrada aí em cima de BID 11 usando o gráfico semanal. Para quem está comprado em BID 11, seja pelo gráfico mensal, querendo prosseguir com o papel, pode conduzir pelas mínimas ascendentes do gráfico mensal a operação, principalmente de médio para longo prazo. Quem está olhando um pouco mais para o gráfico semanal e ainda está posicionado, não saiu aqui, por exemplo, nessa perda de mínima ascendente, a alternativa agora, depois da sinalização de fundo, seria colocar stop abaixo da mínima desse fundo aqui, lá abaixo dos R$135, a alternativa principal. Então, se for para buscar entrada de prazo maior, médio a longo prazo, pouco capital. Se for para entrar curto a médio prazo, no ponto que se encontra muito próximo da resistência, não me animaria tanto, pode ainda subir e bater um pouco mais acima do 171, mas a relação risco-retorno não é tão satisfatória, ou seja, 159,14 ali a região de resistência até uns 161,92, 159,14 a 161,92, faixa de resistência mais elevante. E entrada aqui, com stop aqui, dá para perceber que o stop fica muito longo e a proximidade da resistência, seja dessa ou da máxima lá, R$171, é desproporcional ao tamanho do stop. E com a possibilidade realmente de ter uma correção, seja maior no preço ou no tempo para a BID 11. Qual seria então a alternativa de entrada? Gráfico diário daria para fazer essa entrada já de imediato aqui? Para mim não encaixou essa compra. Por que não encaixou? Porque ela vinha numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Ela veio aqui, bateu, foi lá para gerar uma sinalização de alta e reverteu completamente. Perdeu ali, fazendo aqui colocando uma linha de tendência de alta secundária, perdeu os últimos fundos ascendentes, gerou um sinal de final da tendência de alta, ficando mais com viés de baixa e inclusive subindo de maneira fraca, comparando o movimento inteiro de queda, trazendo a possibilidade de trabalhar numa venda assim que testasse uma resistência e gerasse um sinal de topo descendente.
Só que ela está fazendo um sinal bem relevante para cima no pregão de hoje. Voltando para cima da média, voltando para cima de fundos anteriores que tinham sido perdidos, principalmente esse aqui. Ou seja, região da média 149,50, seguido do gap 151,26 e outra resistência 153,53. Está voltando para cima de todo esse patamar. Já abriram a compra aqui? Para mim não, porque fica justamente na questão de relação risco-retorno. Aguardaria algum movimento ou para buscar entrada pelo G60 de fundo ascendente, colocando aqui, fundo ascendente, recuou, gerou fundo ascendente, possibilidade de compra, ou pelo gráfico diário, se continuar a subida, vem aqui, volta para cima desse nível aqui e gera sinalização de alta, fundo ascendente ou pivô de alta, já para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. O desafio em termos de resistência para o gráfico diário fica na casa dos R$ 159,63, que é um patamar bem testado aqui para trás. E depois disso, essa outra região também bem testada aqui para frente, na casa ali por volta dos R$ 168,00 até o máximo lá que é R$ 171,00, seria outro nível de resistência. Então, primeiramente aqui na faixa dos arredondando para R$ 160,00, depois 168 a 171, a próxima faixa de resistência para BID 11. Dá até BID 4, BID 11 e BID 4, o ideal é que busque, se você busca operações de curto prazo pelo gráfico diário, que você opte pela BID 11, que tende a ter cada vez mais liquidez, volume financeiro maior do que a BID 4. Então é recomendável que você opte pela BID 11. Então é isso. Mencionando então qual a tendência aqui, tendência indefinida ainda de curto prazo no gráfico diário. No gráfico semanal a tendência ainda é de alta, no gráfico mensal é de alta, então ativo ainda alinhado para cima sem nenhum sinal de baixa aqui pelo gráfico mensal. Teve sinalização de baixa para vir aqui testar a média, mas já está gerando sinal para cima. Então ainda não entraria por conta de relação risco-retorno, mas o papel ainda segue apresentando aí força por parte dos compradores. Apesar de ter feito isso aqui, a tendência no curto prazo é que já ficou indefinida. Então a primeira tendência que gerou algum sinal ali de reversão foi a tendência de curto prazo, que hoje está gerando sinal mais para indefinição. Vai ser importante para o próximo pregão a manutenção do preço acima da média móvel 3 períodos. Voltou a fechar abaixo da média, gerou nova mínima, aí sim reforça a chance de queda para essa ação nos próximos pregões. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.